Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática e hoje o nosso conteúdo é polígonos. Vamos rever os conceitos, elementos dos polígonos, polígonos regulares, convexo e não convexo. Mas o que é um polígono? Em geometria, um polígono é uma figura fechada com lados feitos com linhas retas. A palavra polígono vem da palavra em grego polígonos, que significa ter muitos lados ou ângulos. Então, a palavra poli significa muitos e gonos, ângulos, muitos ângulos. Então, uma figura que tem muitos ângulos é considerada polígono, mas ela tem que ser feita apenas de linhas retas, não pode ter parte curva, nem circular e nem pode ser aberta. Então, aqui nós temos os polígonos desse lado, ó, retângulo, triângulo, pentágono, trapézio, o octógono, todos são polígonos que são feitos de linhas retas e são figuras fechadas. Aqui nesse lado nós temos os não polígonos, porque se você perceber, todas elas têm alguma parte circular, alguma parte curva. Ó. Se tiver alguma parte curva, eu considero não polígono. Se for alguma figura aberta, também eu considero não polígono, por exemplo, isso aqui é um não polígono, eu posso ter até linha reta, ó, mas está aberto, é um não polígono. Então, tudo que for aberto e tiver parte circular, eu não posso chamar de polígono, eu digo que é um não polígono. Para ser polígono, tem que ser fechada e feita de linhas retas. Vamos conhecer agora os elementos de um polígono e vou anotando as informações importantes no caderno de vocês. Um polígono ele tem seus lados, ele tem ângulo interno, ó, que são as aberturas dentro do polígono, ele tem diagonal, que é o que corta o polígono, saindo de uma vértice a outra vértice. Ele tem vértices, que são os cantinhos aqui, as pontas do polígono, e ele tem ângulo externo. Ou seja, ele tem lados, os lados são aqui ao redor, nesse caso esse polígono tem 5 lados. Ele tem vértices, que são as pontinhas aqui, os cantos. Ele tem os ângulos internos, que são essas aberturas aqui de dentro. A mesma quantidade de ângulo, é a mesma quantidade de vértice, é a mesma quantidade de lados. Temos também as diagonais, que cortam o polígono de um vértice a outro. Nós temos aqui o desenho pontilhado de uma diagonal, mas esse polígono é um pentágono, ele tem, no total, ele vai ter 5 diagonais, tá? Retas. Estou fazendo aqui a demonstração para vocês verem, mas em linha reta, ó. No total, se você desenhar, você consegue achar 5 diagonais aqui nesse pentágono. Já fiz 4, né? Falta mais uma. Então, o pentágono, tá? É de um vértice a outro. O pentágono ele tem 5 lados, 5 diagonais. Mas nem todo polígono vai ter a mesma quantidade de diagonal, não, certo? Vai depender do polígono. Quanto maior o polígono, mais diagonais. Mas o caso aqui específico, o pentágono, ele é um polígono que tem 5 lados e 5 diagonais. Ele é o único polígono que a quantidade de diagonal é a mesma da quantidade de lados. Os ângulos externos, essas aberturas que ficam fora, também vai ter a mesma quantidade, tá? Vai ter aqui no caso 5 ângulos externos, se eu desenhar, certo? Eu posso representar esses elementos por letras. Se eu tivesse aqui a letra A e aqui a letra B, por exemplo, né? Ó, letra A e a letra B. Esse aqui eu chamaria de lado AB. Para representar o lado AB, você desenharia as duas letras próximas da outra e colocaria um tracinho em cima, um segmento para representar o lado AB, certo? Para representar o ângulo, normalmente você representa com a letra e um chapeuzinho em cima para representar o ângulo, certo? Para representar o vértice, só a letra. Né, sem tio, nem tracinho, nem nada. Para representar a diagonal, também são duas letras, ó. Partindo de um ponto a outro, são duas letras, com o tracinho em cima, certo? Vamos continuar com elementos de um polígono. Cada segmento de reto que compõe o contorno do polígono, ele representa um dos seus lados. Então, aqui nós temos o segmento AB, é um lado. BC, outro lado. CD e AD. São 4 lados que tem esse polígono. Esse polígono ele se chama trapézio. Também eu posso chamar ele de quadrilátero porque tem 4 lados, mas o nome específico dele é trapézio. Ele tem 4 lados. Aqui a gente pode representar os lados, ó, AB, BC, CD e AD. Percebam que são com duas letras ligadas por um tracinho em cima, que é o segmento.
certo? Sempre o lado vai ser representado por duas letras e um tracinho em cima, tá? Fique esperto como representar os lados. Porque o lado ele sai de um vértice ao outro. Então, a junção desses dois vértices é duas letras. Essa letra aqui, que é o A, e essa que é o D. A, D. E você coloca o segmento em cima. Já os vértices, que são só os cantos, você representa só por letras separado por vírgula. Vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Os ângulos também. Ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Só que os ângulos você coloca como se fosse um chapéuzinho em cima, né? Que é aquele acento na língua portuguesa, acento circunflexo. Então, representa o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o D. Também o ângulo ele pode ser representado utilizando as três letras. Eu quero representar esse ângulo aqui específico, por exemplo. Então, eu posso dizer que é o ângulo ABC. Mas como é que eu vou marcar esse ângulo? Eu desenho as três letras A, B, C. Mas como eu estou demarcando esse, eu tenho que colocar, né, o tiozinho, o chapéuzinho em cima do B, que é o que eu estou demarcando aqui, ó. Então, eu posso representar também o ângulo dessa maneira. ABC, que é o ângulo que eu estou aqui especificando, é o ângulo B. Mas eu posso também demarcar como uma letra individual, ó. Ângulo A, ângulo B, C e D. Há duas maneiras de demarcar. E a diagonal? A diagonal aqui do trapézio, vamos ter quantas diagonais? Ó, eu ligar aqui de um vértice ao outro, eu sair do A até o C. E a outra opção é do D até o B. Não existe mais nenhuma opção nessa figura. Eu não tenho como ligar mais nenhuma letra aqui dentro, de uma ponta a outra, de um vértice a outro. Só existem essas duas diagonais no trapézio. Ou seja, toda figura de quatro lados só vão ter duas diagonais. Que diagonais que ele tem aqui? Vou colocar aqui um Dzinho de diagonal, né, para a gente especificar. As diagonais são AC. Também eu represento com duas letras com segmento em cima. Igual os lados, ó. Os lados são duas letras com segmento em cima. A diagonal também, ó. A até o C. E a outra diagonal, ó, B, D, tá? Em ordem alfabética. Primeiro o B, nesse caso, e depois o D. E o tracinho em cima para representar o segmento. Então, são duas diagonais, AC e BD nesse caso. Quatro lados, quatro vértices, quatro ângulos internos e também ainda existem os ângulos externos, certo? Que você sempre representa com o chapéuzinho em cima. Vamos rever os nomes de alguns polígonos. A gente sabe que não existe polígono de um lado nem de dois lados, certo? O menor polígono que vai existir é o triângulo, que ele tem apenas três lados. E esse polígono, por ter apenas três lados, ele não vai ter nenhuma diagonal, certo? O menor polígono, que é o de três lados, não tem como desenhar nenhuma diagonal. A partir do polígono de quatro lados é que você vai conseguir desenhar diagonais. Lembra que vocês viram o trapézio agora? O trapézio tem quatro lados e ele tem apenas duas diagonais. Então, a partir de qualquer figura de quatro lados, vai aparecer diagonais. Mas o triângulo não tem nenhuma diagonal, não tem como desenhar diagonal dentro do triângulo. A figura de quatro lados pode ser chamada de quadrilátero, como eu já chamei, como eu já falei. Mas nós temos especificamente o quadrado, o retângulo, o trapézio, o losango, o paralelogramo. Todos são quadriláteros. A figura de cinco lados eu chamo de pentágono. Penta vem de 5 e gono de ângulo. Todos terminam em gono, percebam isso. 6 lados, hexágono. Hexa de 6 e gono de ângulo. 7 lados, heptágono. 7 significa hepta. 8 lados, octógono. Octo significa 8. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. Percebam que agora a palavra decágono vai aparecer. Decágono vem de 10, ó. E acrescentou aqui o 1. Um decágono, é como se fosse 10 mais 1, 11. 12 lados, dodecágono. Decágono mais do, como se fosse 2 mais 10, que dá 12, né? Tridecágono, o 13, que é o tri de 3, mais o decágono, que é 10, dá 13. Então, vai sempre fazendo essa junção, ó. Decágono, já sei que é 10. Então, vou juntar agora com 4. 4 também vem de tetra, tá? Nesse caso aqui, o 4 foi quadrilátero. Mas tetra também quer dizer 4. Então, 4 mais 10, 14. Tetradecágono. O 15, pentadecágono. Penta é 5, decágono 10. 5 mais 10, 15.
hexadecágono, 16 ângulos, heptadecágono, 17 ângulos ou 17 lados, octadecágono, 18 ângulos e eneadecágono, 19 ângulos. E um polígono de 20 lados, ele é chamado de icoságono, tá? Aqui mudou o nome já, ó, icoságono. Percebam que do 11 até o 19 houve a repetição do decágono, então ficou bem mais fácil, bem mais simples. Mas a figura de 20 lados eu chamo de icoságono. Anota essa tabelinha no caderno de vocês. Tentem aprender o máximo de nomes de polígonos. E o que é um polígono regular? Um polígono se diz regular se tiver todos os seus lados iguais e todos os seus ângulos iguais. Tem que ter lados iguais e as aberturas de dentro, que são os ângulos, também tem que ser do mesmo tamanho. Percebe que aqui a gente tem um quadrado. Quadrado a gente sabe que tem todos os lados iguais. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E o ângulo, que é a abertura aqui de dentro, também são todos iguais. Todos aqui são ângulos, que eu chamo de ângulos retos. Então, o quadrado é um polígono regular, porque tem os ângulos do mesmo tamanho, retinho, e os lados também do mesmo tamanho. Esse triângulo aqui específico, nem todos, tá? Mas esse aqui específico, ele é regular, porque a abertura aqui, ó, é a mesma abertura daqui e é do mesmo tamanho da abertura daqui. Já temos ângulos iguais, vamos dizer assim. Vou colocar aqui a mesma quantidade de pauzinho para dizer que é igual. E o lado, esse lado e esse lado, ó, o mesmo tamanho que é esse lado, assim como também é do mesmo tamanho desse lado. Ou seja, esse é um polígono regular, é um triângulo regular. Aqui nós temos um polígono que eu chamo de, tem 6 lados, então ele é um hexágono. Percebam que as medidas dos lados têm a mesma distância de um para o outro, ó. Já tem lados iguais. E os ângulos, as aberturas, eu consigo perceber perfeitamente que as aberturas são as mesmas. Então, se tem ângulos iguais e lados iguais, é um polígono regular. Agora, detalhe, se tiver só lados iguais e dentro as aberturas forem diferentes, não é regular. Ele tem que ter esses dois conceitos, lados iguais e ângulos iguais ao mesmo tempo. Aqui nós temos mais alguns polígonos regulares, que a gente acabou de conhecer, esses polígonos todos na tabelinha, só que nem sempre eles vão ser regulares. Nesse caso aqui desses desenhos, eles são regulares, porque você percebe lados do mesmo tamanho em cada um, e as aberturas de dentro, que são os ângulos, também são do mesmo tamanho. Tá revendo aqui esse polígono? Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, decágono, dodecágono. Lembre-se que nem sempre hexágono vai ser regular. Esse aqui específico ele é regular. Nem sempre o pentágono vai ser regular. Esse aqui específico ele é regular. Mas sempre o quadrado vai ser regular, certo? O único aqui de todos que eu sempre tenho certeza que ele é regular é o quadrado. Porque o quadrado nunca vai ter lados diferentes e nunca vai ter ângulo diferente também. Agora, os outros podem mudar. Esse pentágono aqui, por exemplo, esse formatinho de casa, eu posso desenhar diferente, né? Um formato de casa mais fechadinho, ó. E é um pentágono. Mas esse aqui que eu desenhei, ele não é regular. Porque ele nem tem os lados iguais e nem tem as aberturas iguais, ó. Certo? Então, perceba a frente da casa da maioria das pessoas daqui. Ela é mais ou menos desse jeito, tá? Mais bonita do que a que eu desenhei aqui. Então, essas frentes das casas, que são nesse formato, elas não são regulares, tá? Para ser regular, o pentágono tem que ser nesse formato, ó. Todos os lados aqui do mesmo tamanho e dentro as aberturas iguais. E esse aqui é o famoso icoságono, tem 20 lados aqui. Ele fica quase parecido com um círculo. Por ter tantos lados, ele fica parecendo que está redondo, mas na verdade ele não é redondo não, tá? Ele é um polígono de 20 lados. E nesse caso ele é regular porque tem todos os lados e ângulos iguais. Aqui nós temos a moeda de 25 centavos, das antigas, que ela é uma figura de 7 lados aqui dentro. E todos esses lados são iguais, 7 pontas também. Então, é uma figura regular, é um heptágono regular. Polígonos convexos e não convexos, vamos ver a diferença. Um polígono ele é convexo quando todos os pontos de um segmento de reta possuem as extremidades no interior do polígono também estão dentro dele. Sendo assim, se for possível encontrar pelo menos um segmento de reta que possui as extremidades dentro do polígono,
e ao mesmo tempo um ponto fora dele, esse polígono não será convexo. É meio complicado o conceito, né? Mas vamos ver, por exemplo, por desenhos. Esse polígono aqui eu chamo ele de convexo. Esse aqui eu já chamo de não convexo. Então, através do conceito, eu percebo que quando eu fizer algum segmento de reta dentro do polígono, né, sempre ligando dois pontos, e esse segmento de reta ficar totalmente dentro do polígono, ele é convexo. Mas quando eu fizer algum segmento, ligar dois pontos no polígono, e a parte desse segmento, algum pedaço dessa retinha ficou fora do polígono, ó, perceba que essa parte ficou fora. Então, ele já é considerado não convexo. Esse polígono aqui, que esse aqui é 2, 4, 6, tem 7 lados, né? Ele, nem que eu desenhe uma reta em qualquer local que eu quiser desenhar, eu desenho um ponto aqui, outro ponto aqui, e se eu quiser ligar esse ponto, ó, sempre vai ficar dentro, ó. De qualquer lugar que eu desenhar aqui dentro, ele sempre vai ficar dentro, ó. Qualquer ponto que eu fizer dentro, sempre vai ficar a reta dentro. Esse aqui não, ó, eu faço ponto dentro, certo? Eu posso desenhar um ponto dentro e ligar esses dois pontos, ó, em linha reta, ó. Tem um pedaço da reta que fica fora. Ah, mas se eu fizer um ponto bem aqui e outro bem aqui, vai ficar dentro do polígono? Vai. Mas se em algum momento esse polígono conseguir ficar a parte da reta para fora, que nem aconteceu aqui, ele já é considerado não convexo, tá? Esse aqui já é considerado não convexo. E esse é o convexo. Vou apresentar aqui pelo NC não convexo e aqui convexo, que é o C. Vamos ver mais um exemplo, ó. O que você percebe com isso? Ó? Esse é convexo e esse é não convexo. A gente percebe que esses polígonos que têm abertura para dentro, ó, alguma concavidade, né, algum buraco, você percebe que ele sempre vai ter parte da reta para fora. Ó. Mesmo que eu desenhe os pontinhos dentro e ligue esses dois pontinhos, parte da reta aqui, ó, ficou fora. Então, esse aqui também é não convexo. E esse é convexo. Percebe que esses que têm abertura para dentro, ó, sempre vão ser não convexos. Anota esse conceito. Muito obrigada por ter assistido. Qualquer dúvida estarei à disposição.